Literatura em Foco. Oferecimento Tevelar. Aqui você é de casa. Guaraná Magistral. O sabor da Amazônia. Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel, que nos recebe o nosso convidado, a nossa equipe com esta mesa deliciosa. O Seringal Hotel também está aberto para o almoço. Eu converso hoje com José Fernando Pereira da Silva, escritor de talento, dedicado à Zona Franca, economista, foi secretário de Estado e um homem de um vasto conhecimento sobre a Zona Franca de Manaus. Sua obra, Zona Franca de Manaus, Capital e Trabalho. É com ele que você vai conhecer um pouco da sua obra. Fala-se muito na Amazônia, especialmente no estado do Amazonas, na vocação mineral. Afinal, temos a vocação mineral? Exploramos isso ou ainda estamos incipientes neste fato? Abraim, quando a Zona Franca de Manaus completou 15 anos de idade, naquela altura se dizia que a Zona Franca de Manaus tinha atingido a sua maioridade. Eu dei uma entrevista na imprensa local falando da necessidade de se criar projetos alternativos para a Zona Franca de Manaus. Eu estou falando há cerca de 40 anos atrás. E lá eu falava na vocação mineral do estado do Amazonas. E os projetos alternativos seria a criação de um polo petroquímico, um polo gás químico, um polo minero-metalúrgico e um polo de turismo. Portanto, eu acredito que o desenvolvimento sustentável do estado do Amazonas e o fortalecimento da Zona Franca de Manaus passa pelo desenvolvimento de uma política mineral com aproveitamento amplo dos recursos naturais locais. Como faz Belém do Pará? Evidentemente. Agora, reflexo do novo Código da Mineração. Esses empecilhos dificultam o avanço para a exploração mineral? Evidentemente que o novo Código de Mineração está passando por um processo de atualização. É necessário que este código se atualize porque o cenário hoje no mundo é totalmente diferente, não é? Inclusive com a exploração de recursos minerais em reservas florestais, em reservas indígenas, que isso é muito importante para a capitalização dessas regiões e trazer com que a população desses locais tenha uma melhor qualidade de vida e tenham condições de se sustentarem economicamente, trabalhando, se desenvolvendo e contribuindo para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Agora, você há mais de 4 décadas vem se dedicando a esses temas, especialmente Zona Franca. O que mudou nesse período de meio século da Zona Franca de Manaus? Praticamente não mudou nada, Abraim. Por quê? O Decreto-Lei 288, que regulamentou a lei que criou a Zona Franca de Manaus, na minha opinião, é um diploma de desenvolvimento regional até agora o mais perfeito que já se concebeu neste país. Lá no seu artigo 11, fala da necessidade da SUFRAMA criar e desenvolver um plano diretor baseado nos recursos naturais de forma compartilhada
de sorte que estes projetos viessem em complementação ao modelo Zona Franca de Manaus. Diga-se de passagem que o modelo Zona Franca de Manaus não é só o polo industrial de Manaus, é a sinergia entre os demais setores, indústria, comércio e agricultura. E lá o plano diretor, que está consagrado no artigo 11 do Decreto-Lei 288, fala sobre a necessidade deste plano diretor, que até hoje ainda não foi implementado. E é importante que o artigo 11 ele funciona assim, ele estabelece assim como se fosse um tutorial, que para a elaboração desse plano a SUFRAMA deveria fazer uma ampla articulação com os órgãos governamentais dos 3 níveis de governo e, se fosse necessário, contratar-se até consultorias particulares. Então, há necessidade de se definir um rumo para a Zona Franca de Manaus e esse rumo terá que ser através de um plano diretor. Durante todo esse período, você tem se dedicado a escrever sobre a Zona Franca, na defesa da Zona Franca, mas nós vamos deixar esta pergunta para o próximo bloco e eu peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas eu quero falar do nosso Guaraná Magistral e Magistral Gold. Claro que eu sei que você vai ao supermercado e eu te convido a fazer essa experiência. Leva para casa Magistral e Magistral Gold. Tenho certeza que você vai adorar. Eu volto em seguida. Converso com o economista e escritor José Fernando Pereira da Silva. Falamos da sua obra Zona Franca de Manaus, Capital e Trabalho. Me aguarde, eu volto já. Olá, telespectador do AmazonSat, nós estamos na Cacique Peixaria, a maior variedade de peixes em Manaus. Vou conversar com o Edisandro, que vai falar dessas delícias para nós, não é verdade, Edson? É verdade, Abraim. Nós temos aqui o cacicado, que é o jaraqui, o pacu e a sardinha. Temos a caldeirada tradicional e a caldeirada especial, que é feita no tucupi com camarão. E só aqui na Cacique Peixaria temos o assado com farofa de banana, a parmegiana e com molho de camarão. Temos aqui o tambaqui na telha e a lasanha de pirarucu ao molho de camarão. Tudo isso vai muito bem com Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer a Cacique Peixaria, a maior variedade de peixe em Manaus. Vale a pena conferir, é uma dica do programa Literatura em Foco para você. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo com muito prazer com o economista e escritor José Fernando Pereira da Silva e falamos da sua obra Zona Franca de Manaus, Capital e Trabalho. No intervalo do programa, eu falava dessa sua experiência de mais de 4 décadas escrevendo sobre a Zona Franca de Manaus, mas eu queria que você falasse dessa descoberta do seu amigo do Rio de Janeiro, que veio para o lançamento do livro, onde ele fez uma análise do capital e o trabalho, que, aliás, a capa do livro expressa isso muito bem. Eu, quando fui fazer meu curso na COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz amizade com um grande amigo meu e que veio prestigiar meu livro. Perdão. E ele, lendo o título do meu livro, Zona Franca, Capital e Trabalho, disse: Zé, a Zona Franca de Manaus, para vocês, é um fator de produção? Eu disse: amigo, você matou a charada. Porque os economistas estudam que os fatores de produção são 3: terra, capital e trabalho. No nosso caso, a Zona Franca de Manaus aqui representa a terra, o capital e o trabalho, que não deixa de ser uma realidade.
porque até hoje nós dependemos quase que exclusivamente da Zona Franca de Manaus. É verdade. Agora, nós somos uma colônia, apesar de toda essa evolução econômica e social que avançamos? Eu entendo como a sua colocação de colônia. O que é uma colônia? É aquela região que não está integrada politicamente, fisicamente, geograficamente e culturalmente a uma sociedade mais organizada. No caso do Amazonas, a gente ainda continua isolado geograficamente, porque nós não temos uma ligação à malha rodoviária brasileira, haja vista que a BR-319 é uma rodovia que está interditada. É verdade. E a sua recuperação tem sido uma novela recorrente nos últimos anos. A gente tem uma rodovia que é a única no continente que liga dois hemisférios, a BR-174. Mas ela não se completa na malha rodoviária. Então, nós ainda estamos isolados geograficamente. Embora culturalmente e politicamente, com o avanço da tecnologia, as comunicações através de satélites, nós saímos muito desse isolamento. Mas há uma necessidade da nossa integração, não só na malha rodoviária, como na matriz energética. Agora, a ALCA, quais os reflexos da ALCA no polo industrial de Manaus? Olha, no primeiro momento, a ALCA foi muito criticada, porque seria uma abertura ampla ao mercado externo e, com isso, poderia prejudicar a nossa indústria por falta de competitividade. Mas, de qualquer maneira, a integração da nossa economia com esses polos de desenvolvimento, não é? A exemplo de ALCA, é muito importante, porque com isso nós estaríamos trazendo uma possibilidade muito ampla de impulsionar os nossos programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Haveria uma necessidade muito grande com a integração, por exemplo, do nosso Centro de Biotecnologia, as grandes universidades americanas, a exemplo que faz Costa Rica, não é? Com a Universidade do México, e com isso nós desenvolvemos o nosso polo de biotecnologia. Por outro lado, há uma necessidade de uma massificação no nosso processo educacional, para a gente acompanhar o que está acontecendo aí no mundo em termos de avanços tecnológicos. E o nosso polo industrial precisa se desenvolver, e para se desenvolver tem que se investir maciçamente em educação. Porque no início da Zona Franca de Manaus, o que é que nós tínhamos aqui? Uma economia primária exportadora, baseada na silvicultura. E, por outro lado, estava se agregando na nossa região uma tecnologia de ponta. E aonde estava a nossa academia? A que lado ela atendia? Nenhum lado, nenhum outro. Não havia preparação. Não havia preparação. Então tem que haver necessidade da nossa academia se atualizar para acompanhar o progresso e o que há de mais moderno acontecendo no resto do planeta. Perfeito. Novamente eu peço licença de você, peço licença do telespectador, mas eu lembro. Você sabia que a importadora Tevelar tem 50 lojas à sua disposição? Um convite. Você que está em toda a Amazônia, visite a importadora Tevelar, inclusive no estado de Roraima.
Eu volto em seguida, eu converso com o escritor, economista José Fernando Pereira da Silva. Falo da sua obra Zona Franca de Manaus, Capital e Trabalho. Volto em seguida, me aguarde. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje com muito prazer com o economista, professor José Fernando Pereira da Silva, escritor reconhecidamente no estado do Amazonas. Falamos da sua obra Zona Franca de Manaus, Capital e Trabalho. José, você fala do terceiro ciclo e associa um dos momentos muito importantes, que é a canção de Fé e Esperança. Como é que você viu essa semelhança? Olha, em 1923, um nosso grande escritor, antropólogo, que foi governador interventor do estado do Amazonas, Álvaro Maia, num discurso proferido aqui no Teatro Amazonas, intitulado Canção de Fé e Esperança. Um convite ao glebarismo. Ele dizia que no limiar do século XX, XXI, nós iríamos implantar no seio da selva amazônica uma grande civilização, não é? Aonde o Amazonas se transformaria naquilo que o Humboldt dizia, o grande celeiro do mundo, com os grandes empreendimentos aqui na região. E que por trás desta grande transformação iria surgir um grande homem, uma espécie de novo Messias. Nós estamos esperando este momento, nós já implantamos esta civilização, agora a gente precisa dar sustentação a esses grandes projetos que se implantaram aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Álvaro Maia, ele na realidade não foi um discurso, foi um vaticínio, e aquilo que ele pregou em 1923 se realizou. Infelizmente, ele não está mais entre nós para testemunhar isso. Agora, José, você fala da hidrovia do Madeira e afirma que isso é um privilégio a Itacoatiara. É verdade. O professor Samuel Benchimol, de saudosa memória, ele classificava os rios do Amazonas como as hidrovias e nessa classificação que ele fazia, ele dizia quais eram as mais econômicas, comparando cada sistema separadamente. E ele dizia que a hidrovia do Rio Madeira, o Rio Madeira, economicamente era o rio mais importante para o estado do Amazonas. E é verdade. E o Rio Madeira transforma Itacoatiara num grande polo de desenvolvimento pelo entroncamento do Madeira com o Rio Amazonas. Então são dois municípios do Amazonas que têm uma localização do ponto de vista espacial privilegiada. Itacoatiara e Nova Olinda, né? Nova Olinda para o escoamento da produção mineral. Itacoatiara para a produção agrícola, está entendendo? Haja vista que a implantação da terminal graneleiro lá de Itacoatiara reduziu internacionalmente o custo da soja em mais de 20%. O que nos leva a competir com igualdade. Exatamente. E o que está faltando a Itacoatiara? O quê? A duplicação da estrada, não é? Porque, com certeza, Itacoatiara será transformado num grande polo de serviços no estado do Amazonas. Vamos falar da receptividade da obra. Você me falava que já está trabalhando
uma segunda edição, revista ampliada. E temos planos para isso com brevidade? Temos. Eu estou fazendo um levantamento dos últimos 40 anos, 40, 45 anos, de todas as retaliações que o projeto Zona Franca tem sofrido e tem sobrevivido. Agora, o enfoque que eu quero dar não é só da retaliação, é no sentido que a gente tem que tirar lições dessas retaliações. Tá entendendo? Qual é o aprendizado que isso nos deu? E pensar em projetos alternativos para a Zona Franca de Manaus. E que nós temos. O Amazonas é um estado de grandes potencialidades. Teve um senador amazonense que dizia o seguinte para mim: olha, Zé, no terceiro milênio, os bens mais valiosos para a humanidade serão dois: a água e a proteína. E nós temos aqui os dois em abundância. Nós somos a maior bacia hidrográfica do planeta e temos proteínas animais, principalmente na parte da piscicultura, em abundância também. Então, basta não só enumerar esses projetos, mas nós estabelecemos estratégias para a implementação desses grandes projetos. Maravilha. José, foi um prazer enorme conversar com você, trazer esse livro à lembrança do nosso telespectador. Vamos ficar na expectativa de uma nova edição revista e ampliada. Mas estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir, especialmente dos seus leitores, e naturalmente deixar seus agradecimentos. Tá bem, eu sou um aficionado dos seus programas. Muito obrigado. Eu faço comentários a miúde e acompanho todas as terças-feiras a sua participação na CBN. E você tem uma contribuição muito grande para a sociedade amazonense, levantando questões prioritárias, questões fundamentais para o nosso desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico e desenvolvimento político mesmo, que é importante a gente ter uma formação política, não é? De sorte que para mim é uma satisfação muito grande e com certeza eu estarei aqui quantas vezes você me convidar e eu já me convido para quando tiver concluído esse meu trabalho que eu estou desenvolvendo, não é? Participar mais uma vez dessa seu programa de entrevistas. Muito obrigado. Prazer enorme estar conosco o escritor, economista, festejado José Fernando Pereira da Silva. Falamos da sua obra Zona Franca de Manaus, Capital e Trabalho. Agradeço a importadora Tevelar com as suas 50 lojas. Agradeço a Magistral e Magistral Gold, a você, telespectador, que agora, no mês de fevereiro, completa 20 anos que nos acompanha com fidelidade. Renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana. Claro, eu tenho certeza que isto vai acontecer porque Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até o novo encontro. Até lá. Literatura em Foco. Oferecimento Tevelar. Aqui você é de casa. Guaraná Magistral. O sabor da Amazônia.